pessoal, nessa segunda parte aqui do nosso Evangelho no Lar, nós vamos dar continuidade ao estudo da roda da vida, vendo hoje o primeiro dos 4 pensamentos que transformam a mente. Na tradição budista, esses 4 pensamentos que transformam a mente são considerados a prática preliminar, ou seja, como a nossa preparação para realmente aderir ao caminho espiritual, à prática espiritual. Então, hoje nós vamos ver o primeiro pensamento, que é a vida humana preciosa e os 6 reinos. O Lama vai explicar aqui direitinho o que é isso. Mas a ideia desses 4 pensamentos é que quando a gente medita sobre eles, a gente passa a olhar para a vida com uma outra perspectiva, com menos apego, vamos dizer assim, com menos desejo e com mais envolvimento na prática espiritual. E o Lama começa falando sobre esse primeiro pensamento, dizendo assim: o primeiro pensamento que transforma a mente refere-se à preciosidade da vida humana. No budismo, os seres sencientes são divididos em 6 reinos: deuses, deuses invejosos, humanos, animais, fantasmas famintos e seres dos infernos. Renascer como ser humano é algo extremamente raro, e somente na forma humana temos interesse pelos ensinamentos. Essas outras formas, a gente nasce nelas também? Pois é, essa pergunta é interessante, porque essa é uma divergência entre o budismo e o espiritismo. Dentro do espiritismo, a gente faz um progresso linear, então o espiritismo considera que a gente realmente passa por todos os reinos, mineral, vegetal, animal, e chega ao humano. E do humano vai para o que seria o dos espíritos perfeitos, ou dos seres angelicais. No budismo, eles, ou pelo menos na tradição tibetana, eles consideram que a gente, dependendo do karma que a gente cria, a gente pode renascer em reinos inferiores. Eu lembro que uma vez acho que foi no retiro que eu estava fazendo em 2015, lá no SEB da Mata, perto de Recife, tem muito inseto, sabe? E aí eu estava tomando banho e entraram assim uns marimbondos, uns bichos que... até 5, E aí eles botaram o meu nome nas preces da noite, para que meu karma fosse purificado, de ter tirado a vida de 5 seres sencientes. E eles realmente levam isso a sério. Lá no SEB é muito interessante, parece uma barata, assim, apareceu uma barata outro dia no meio da prática. Aí o rapaz que estava conduzindo veio com um papelzinho, pegou a barata e tirou ela do ambiente, entendeu? Mas vai botar lá fora, mas não mata. Então, assim, eles têm essa ideia de que, realmente, se você criar um karma, por exemplo, se você, durante a vida, passa levando uma vida assim, igual os animais levam, só preocupado em comer, dormir, se reproduzir, provavelmente depois você vai ter uma reencarnação como animal. Se você passa a vida inteira achando que está carente, que estão faltando as coisas para você, nunca está satisfeito, sempre com aquele sentimento de carência, vai renascer depois no reino dos fantasmas famintos e assim por diante. Agora, existe uma outra abordagem também, porque as pessoas perguntam muito isso, sobre esses reinos, porque assim, para nós do Ocidente isso é bem surpreendente, E as pessoas perguntam muito isso, então eles falam assim: olha, não se preocupe em ficar especulando sobre isso, porque o Buda nunca estimulou a especulação, simplesmente tomem a outra abordagem desses 6 reinos. Qual é a outra abordagem? Os estados psicológicos que a gente pode manifestar. Então, quando a gente manifesta, por exemplo, sentimento de carência, a gente conecta com esse reino dos fantasmas famintos. Quando a gente manifesta raiva ou medo, a gente conecta com a energia do reino dos infernos. Então, aí já passa a ser já mais uma abordagem psicológica, que é a que mais normalmente se usa no cérebro. Mas só para dizer que realmente no Tibete eles acreditam realmente nesses 6 reinos. Deles só 2 seriam visíveis para nós: o humano e o animal, que a gente vê. Só uma outra pergunta. Pois não. O mundo científico entende que seres conscientes são seres que, primeiro, ele tem que ter coluna vertebral. Segundo,
Os seres sencientes são aqueles que sentem medo, dor, fome, frio, calor. Então, como é que considera um fantasma ter medo, ter dor? É porque aí são duas linguagens diferentes, né? Porque se a gente misturar as linguagens realmente, mas dentro dessa visão, sim, eles consideram que, como por exemplo, porque por exemplo você está colocando a linguagem científica, né? Mas dentro da própria doutrina espírita, nós vamos ver a descrição de espíritos no plano espiritual que sentem fome, né? A gente vê lá no plano lá nos planos inferiores, principalmente, né? Mas é um ser que aqui neste mundo tinha coluna vertebral, o marimbondo não tem. Não tem, né? Nem está ligado a isso, de forma nenhuma. Isso que eu queria te dizer. Porque lá no plano dos espíritos é como você falou, né? Aqui tem coluna vertebral, lá não tem. Então, assim, quando a gente aborda esses temas e dentro do contexto, né, a gente tem que entender a linguagem que eles estão usando. No caso do budismo, os seres sencientes são aqueles dotados de mente, só que mente não é mente no sentido humano, simplesmente. Né? Eles consideram, por exemplo, que um inseto, uma formiga, né, uma barata, eles têm uma mente porque vamos dizer, por exemplo, uma formiga, ela vem caminhando aqui pela mesa, quando ela chega na beiradinha, ela faz assim, ela percebe o quê? Que não tem, eles até usam uma expressão de espaço obstruído e espaço desobstruído, né? Então isso parece uma concepção super metafísica, né? Que precisa de uma elaboração assim racional, né? Mas aí ele citou esse exemplo, ó, quando a formiguinha chega aqui, ela falou, pô, espaço não obstruído, vou cair, volta, meia volta, e volta, né? Ou seja, eles consideram que isso é uma mente que está atuando ali, né? A planta, por exemplo, você planta ela num lugar que tem sombra, lá em casa tem uma planta que tá toda torta, porque tem a mangueira do lado assim, ela só foi assim, porque o sol está vindo de cá, né? Então, se considera que tem aí uma mente atuando, entende? Nesse sentido, né? Ou seja, uma mente que tem uma visão e baseado nessa visão ela atua, né? Dentro dessa concepção, essa planta que tem na sua casa é um ser senciente. O quê? O que tem na minha casa aqui? É um ser senciente essa planta que não recebe o sol. Porque ela está procurando. Porque há uma inteligência se manifestando ali, exatamente, uma inteligência se Então os manifestando ali. budistas não comem nada? Não comem porque. Aliás, é muito interessante isso, porque os tibetanos comem carne, inclusive os mestres tibetanos, porque no Tibete, o Tibete fica nos Himalaias, uma região muito fria e inóspita, não tem alface, sabe? Não tem tomate. Então tem eu esqueci o nome de um gado que cresce lá, tem um nome específico, né? É assim, entendeu? Que funciona a coisa, né? E eles matam e aí? Mas é o seguinte, porque o que o Lama nos diz? Depois eu vou trazer uma prece que o Lama criou muito bonita, né? Ele nos diz assim, olha, você encarnou, não tem jeito de você não gerar karma negativo. Que você respirou, você já está matando uma porção de seres, sencientes, inclusive, porque bactérias e tal, que entra que seu sistema imunológico destrói, né? Então, para estar vivo, nós temos que nos matar uns aos outros, né? Então, aí olha só, aí é que vem esse pensamento sobre o qual nós estamos falando aqui. Então, o que ele diz nessa prece do alimento? Eu não sei assim ela de cor, mas a essência dela é assim, que a gente faça valer essas vidas que estão morrendo para que a gente possa ter essa oportunidade. Porque não tem jeito, eu vou matar o pé de alface, entendeu? Eu vou matar não tem jeito, né? Alguma coisa eu vou ter que matar, né? Agora, o que é importante? A mensagem de hoje até nos falava, eu acho que dá para conectar com esses ensinamentos budistas. O que é importante? É que a gente tenha essa liberdade em Cristo que ele falou, ou seja, que essas coisas não estejam sendo praticadas por ganância. Você entende? Por raiva, né? Por exemplo, a barata entrou na minha casa e eu... Porque muitas vezes, às vezes, você precisa matar o inseto. Você precisa matar o rato, porque vai dar uma peste. E o budismo, ele é muito racional, né? Então, se você tem aqui um perigo de uma epidemia, você não vai deixar de fazer uma desratização, por exemplo. Não vai deixar, né? Só que isso vai ser feito sempre com que... Aí é que vem o ponto, a lucidez. Eu nunca estou agindo com uma visão autocentrada. Sabe, ou seja, eu sou importante, então o que for me prejudicar,
né? Eu vou exterminar. Não, eu vou exterminar aquilo que causa um prejuízo maior ao coletivo, ao todo. É compreensível isso? É uma visão muito interessante, porque ela coloca a gente assim, diante de uma doutrina e de uma cultura que é um pouco fora da nossa visão mais ocidental. Mas é né? lógico, tem lógica. Né? Porque você tem que sacrificar alguma coisa em termos de coletivo. Né? Não é justo você sacrificar o coletivo em sua função. Exato, essa é a ideia. Então, se suas ações estiverem sendo praticadas assim, ainda que você mate, né, você está matando para beneficiar os seres. Né? Existe, inclusive, a possibilidade, por exemplo, e é óbvio que para isso a pessoa teria que estar muito avançada no caminho espiritual, mas, por exemplo, você tirar a vida de um criminoso para que ele não construa mais karma negativo. Entendeu? Você vê que naquela vida, se ele ficar vivo, continuar vivo, ele vai se prejudicar. Mas isso é completamente diferente de quando as pessoas falam que bandido tem que morrer porque eles estão me atrapalhando. Você entende a diferença? Né? As pessoas que ficam com esse discurso, né? Bandido bom é bandido morto. Por quê? Porque uma sociedade com bandido causa problema para mim. Aí o ponto é esse, entendeu? O ponto é a visão de trazer benefício aos seres. Isso dentro do budismo chama-se Bodhicitta. Bodhi é luz, iluminação, e Citta é mente. É a mente com intenção iluminada. Ela está sempre com intenção iluminada. Agora, ela mata, se isso for necessário, para que os seres avancem no caminho da iluminação. Porque é colocado acima de tudo o crescimento espiritual de todos. E nosso próprio, inclusive. Inclusive a Bodhicitta, ela é interessante, porque a Bodhicitta é a intenção de atingir a iluminação para trazer benefício aos seres. Por quê? Porque se eu não estiver iluminado, eu não posso trazer benefício. Porque eu não vou ter lucidez, eu não vou ter clareza. Eu vou fazer as coisas de uma maneira, com uma visão que não me permite saber exatamente a que caminho aquilo vai conduzir. Eu vou me surpreender com as consequências. O ser iluminado nunca se surpreende com as consequências. Percebe? Então ele segue nesse primeiro pensamento dizendo assim: os deuses não se interessam pelos ensinamentos porque eles têm uma vida muito feliz, né? São deuses. Inclusive, levando para essa pergunta que a Bela me fez, eles dizem que no reino dos deuses, se você considerar que esse reino existe, a vida é muito longa, 1000, 2000 anos, assim. Então eles não têm preocupação sequer com a impermanência, porque a morte está tão distante que para eles isso não é uma preocupação. Em qual reino? Deuses, o reino dos deuses. Meu caso. Então os deuses não se interessam pelos ensinamentos porque eles têm uma vida muito feliz, estão por demais distraídos com seus prazeres para se preocupar com a impermanência, com o dia em que suas vidas vão chegar ao fim e eles terão que renascer em outro reino. Os deuses invejosos querem apenas conquistar o que os deuses possuem e superar uns aos outros. Estão sempre envolvidos em guerras e disputas. Eles são pintados nas artes budistas como guerreiros, aqueles guerreiros estão sempre com um escudo lutando, né? Mas depois vocês vão ver a aplicação disso ao plano humano, como é muito interessante. E aí ele continua dizendo assim: os animais são obtusos, não têm capacidade para ouvir os ensinamentos. Sua única atividade são os esforços pela sobrevivência. Os fantasmas famintos ocupam-se unicamente em tentar suprir suas imensas carências. E os seres dos infernos vivem em completo sofrimento e tortura e não veem por onde sair dessa situação ou nem estão interessados em fazê-lo. Se sentem prazer em torturar os outros. O Lama diz que são aqueles seres que acham que vão encontrar a felicidade trazendo prejuízo aos outros, né? Que é possível isso. E aí ele continua dizendo: os humanos têm condições de ouvir os ensinamentos, portanto têm inteligência e estão sempre em busca da felicidade. Como a impermanência manifesta-se em nossa vida a intervalos relativamente curtos, estamos sempre alternando felicidade e sofrimento, o que aumenta as chances de ficarmos receptivos aos ensinamentos, né? Então, isso é muito interessante. Visto desse ponto, então nós estamos vendo aqui o primeiro ponto de vista. Considerando que todos esses reinos existem, nós temos que
valorizar muito essa preciosa vida humana que nós temos, né? Porque é o único reino que tem uma dose perfeita de felicidade e sofrimento para que a gente tenha condições de praticar. Porque, por exemplo, o reino dos deuses é felicidade demais, né? Prazer, tal. Então, eles nunca vão pensar em espiritualidade. E o reino dos infernos, né? Os caras estão lutando uns contra os outros ali, né? Cada um tentando sobreviver, não tem tempo para mais nada, né? E os outros, ele explicou, né? Os fantasmas famintos estão sempre querendo aquilo que não está sempre faltando para eles aquilo que não está ao alcance deles, né? E os animais né? Comer, dormir, procriar, né? Então daí que vem essa preciosidade. Aí vem o primeiro estímulo à prática. Puxa vida, conseguimos renascer nesse reino, que nessa visão, né, de que como se esses reinos realmente existissem, segundo o budismo, é raríssima, né? Não é muito simples, né, de conseguir. Depende muito do karma que a gente cria, né? Aí ele continua: para que isso aconteça, precisamos de várias condições. A primeira delas é viver em uma era em que haja ensinamentos. Então, por exemplo, nós, no nosso caso, estamos dentro estamos vivendo um tempo em que há acesso aos ensinamentos, né? Então, é isso que caracteriza também a preciosa vida humana, porque às vezes a pessoa nasce humano, mas nasce num ambiente que não tem os ensinamentos, né? Não devemos pensar que os ensinamentos existam sempre e em quaisquer condições. Nossa era é considerada muito afortunada, porque houve o aparecimento de um Buda e ele não só deu ensinamentos, como esses ensinamentos perduraram. Então essa é uma forma como os budistas se motivam a praticar, né? Eles falam: puxa, nasceu Buda 2.500 anos atrás e teve uma linhagem que veio trazendo esses ensinamentos vivos, né, até nós. Todo o método, todas as meditações, isso é raríssimo, né? E nós nascemos humanos e nascemos numa era em que isso está aqui, vivo, né? Tem mestres vivos. Então, muito precioso, né? Temos que praticar, não podemos perder essa oportunidade. O Buda poderia não ter vindo, mas veio. Poderia não ter dado ensinamentos, mas deu. Os ensinamentos poderiam não ter perdurado, mas perduraram, né? Então isso tudo torna precioso esse momento. Além disso, precisamos ter acesso aos ensinamentos, ou seja, nascer em um local onde eles estejam disponíveis, né? É o nosso caso, nós estamos tendo acesso a isso. Precisamos ter as faculdades físicas, mentais, sociais e ambientais que nos permitam aprender e praticar, e precisamos estar interessados nisso. Precisamos estabelecer uma conexão. Aí já vem a ponto de vista subjetivo, né? A gente se propor a estabelecer uma conexão com esses ensinamentos que estão disponíveis. Percebe que tudo isso como eu disse para vocês, o budismo é muito racional, então eles trabalham muito com a análise, então eles vão analisando, né, decompondo a coisa em todos os seus detalhes para a gente ver a complexidade que está envolvida nessa oportunidade que nós recebemos, para que a partir dessa compreensão a gente diga: puxa vida, nossa, eu não sabia que isso tinha tanto valor, não posso perder essa oportunidade. Entendem? Essa é uma forma de tirar a gente do reino de Mamon e levar para o serviço a Deus, como diz Jesus, entende? Eu gosto de fazer essa reflexão com esses ensinamentos e trago eles aqui para nós aos sábados, porque eles me ajudam muito a compreender melhor o Evangelho, né? Eles são como se fosse assim, uma outra linguagem que se conecta com a linguagem evangélica, né? Que diz as mesmas coisas, né? E ele diz assim, é interessante observar que no reino humano podemos manifestar as características dos seres de outros reinos, o que inviabiliza a conexão com os ensinamentos budistas. Então, nós humanos podemos manifestar as características dos seres dos outros reinos. Se fizermos isso, vamos nos afastar dos ensinamentos espirituais. Aí ele vai explicar por quê. Olha só, aqueles bem-sucedidos em seus esforços de sedução, manipulação dos destinos dos outros seres e capazes de atingir seus objetivos mundanos autocentrados com facilidade, vivem como deuses, inebriados pela felicidade transitória. Perceberam? Então aqui o Lama já está mostrando que nós, como seres humanos, podemos mentalmente nos conectar com os outros reinos, né? Então essas pessoas que têm muita facilidade, ganharam muito dinheiro, têm muita fama, né? Têm muito poder, se inebriam com isso e se afastam dos ensinamentos espirituais, não se interessam por eles. Eles têm muita coisa para se ocupar,
né? Eu até já falei que às vezes nosso conceito de pessoa bem-sucedida no mundo, assim, um grande executivo, né? Às vezes é um cara estressado, um cara que não tem tempo com a família, né? Ou então, se quiser pegar, outro dia, eu ouvi ontem eu ouvi uma entrevista de um lateral que já jogou até no Flamengo, o Juan, que parou agora, recentemente, né? E o cara perguntou para ele, você está com saudade da concentração? Ele falou, nenhuma, a gente fica longe da família, a gente fica, né? Eu já vi o Zico falar sobre isso também, né? Que o Zico disse assim, o que as pessoas veem é aquele glamour, né? Domingo, jogo de futebol, Maracanã cheio, a torcida, Zico e tal. Mas a gente se concentra, a gente treina, né? A gente tem que dormir cedo, a gente não pode ir para festa, né? Tem uma série de coisas ali que estão envolvidas, né? Que não são tão glamourosas assim, né? Então também tem isso, né? Mas esses seres também não vão ter muito tempo para praticar, porque essas coisas exigem dedicação quase que exclusiva, né? Aí vem depois, aqueles extremamente dedicados a esforços competitivos e movidos pela ganância, incessantemente ocupados com objetivos autocentrados, que invejam os deuses e querem derrubá-los, vivem como deuses invejosos, sendo poderosos, mas intranquilos e infelizes. Então tem seres humanos assim, a gente sabe, né? Que estão sempre querendo conquistar o território alheio, né? Invadir o país alheio, né? Explorar os recursos dos outros, né? Então estão ocupados com isso, né? Somente estão sempre bolando estratégias para dominar o mundo, né? Para fazer, então não vão se ocupar com os ensinamentos também. Eles estão conectados com o reino dos deuses invejosos, né? Que são os deuses conquistadores, os guerreiros, né? Aqueles cuja vida é comer, dormir e procriar, com uma visão muito limitada em termos de tempo e espaço, espelham a condições de animais, né? Então tem pessoas assim, né? Que vivem para isso, né? Aí trabalham a semana inteira. Fala, sextou. Você já viu, hoje até tá. Você vê como a nossa linguagem denuncia a nossa prisão. O Lama costuma falar muito isso, acho isso muito interessante, né? As pessoas sonham com aquele emprego. Aí depois aquele emprego vira um verdadeiro sofrimento. Ele fica torcendo pela sexta-feira. Aí quando chega a sexta, todo mundo comemora. Sextou, né? Porque finalmente eu tô livre. Aí livre pra quê? Comer um churrasco, tomar bastante cerveja, né? E ficar de ressaca e chegar segunda-feira ressaqueado, né? Então essa é a conexão com o reino dos animais. Teve uma frase do Lama que eu achei super interessante. Ele falou assim, puxa vida, as pessoas quando estão no reino dos animais às vezes não percebem que tem alguma coisa mais importante do que eu passar um dia inteiro na frente de uma latinha, que é tomando cerveja, né? Entendeu? Eu achei isso muito interessante. Aí vem depois, aqueles dominados pela experiência de necessidades urgentes, muitos superiores aos seus méritos. Olha a característica dos fantasmas famintos. São aquelas pessoas que estão sempre querendo, desejando coisas que estão acima dos seus méritos. Por quê? Porque as coisas que estão de acordo com os nossos méritos, elas vêm a nós de uma maneira bastante natural. A tradição antiga chinesa diz que a verdade é o caminho de menor resistência. E a sabedoria popular diz, não se dá murro em ponta de faca. Que é a mesma coisa, né? Ou seja, aquela coisa que não está andando, que não está saindo, né? É porque talvez a gente não tenha méritos para ela. Aí vem a ideia da resignação, né? Eu não ficar gastando energia com coisas distantes, às vezes tendo outras aqui mais próximas que não estão chamando a minha atenção, porque eu estou sempre achando que eu estou precisando daquele outro que eu não tenho, é daquilo que eu não tenho. Tem uma outra frase popular também que espelha muito isso, né? Não tenho tudo que amo, mas amo tudo que tenho, né? Então, quer dizer, nós temos essa possibilidade de amar as coisas que já estão conosco, né? A gente não precisa de mais do que isso, porque amar, do ponto de vista espiritual, é o que de melhor nós podemos fazer. Então, por que nós precisamos de outra, né? Ainda que eu não tenha outras que eu ame, mas eu posso amar as que eu tenho, né? Então ele diz, aqueles dominados pela experiência de necessidades urgentes, muito superiores aos seus méritos, vivem como fantasmas famintos, imersos em sensações de sofrimento, incapacidade e desamparo. Olha que reações interiores gera o sentimento de carência, né? Gera uma sensação de que somos incapazes e desamparados, quando na verdade nós temos um potencial infinito dentro de nós. Então nos desconecta completamente da nossa essência interior, né? Que é infinitamente rica. Aqueles cuja felicidade parece surgir do sofrimento alheio e aqueles dominados pelo medo e por abusos vivem a experiência dos seres dos infernos.
né? Então aqueles que se alegram com o sofrimento dos outros, né? Então eles estão conectados com o reino dos infernos, obviamente não vão poder praticar. A vida urbana naturalmente valiosa torna-se preciosa quando aproveitamos as condições favoráveis de nosso renascimento com a motivação de atingirmos a liberação e beneficiarmos todos os seres. Então vejam, é aí que a nossa vida se torna preciosa. Vocês perceberam? Ela não é preciosa automaticamente. Ela é preciosa quando nós tomamos essa decisão de atingir a iluminação para ajudar os outros seres a atingirem também. Aí ela se torna preciosa. Aí é a bodhicitta que nós falamos, intenção de bodhicitta, intenção iluminada.